Você está ouvindo Inspiradas Podcast. A criatividade está em todo lugar. Uma produção Estúdio Lumina. Como a pandemia afetou a dinâmica do ensino? Como dar aulas de forma criativa? Eu sou a Isa. E eu sou a Andrea e esse é o Inspiradas Podcast. E no episódio de hoje, nós temos um professor. Ele é formado em Química Ambiental e também em Licenciatura em Química, ambas graduações pela UTF-PR Campus Curitiba. Participante do projeto Rondon em 2011 durante a graduação, atualmente é professor do 8º ano do ensino médio, tendo já atuado em ONGs da área de educação, ora de forma voluntária, ora como assalariado. Também é guitarrista, compositor e amante da boa música, com participação direta em várias aberturas de shows importantes da cena do rock e metal em Curitiba e em festivais destes mesmos estilos. É destilador artesanal das mais variadas bebidas e entusiasta da arte da charcutaria. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado. Muito obrigado. Palmas. Que sintético ele. Obrigado. Muito obrigado. Sinto-me honrado em estar aqui. Muito bom, muito obrigada. Você está preparado para as Sempre. perguntas que nós temos aqui? Quem é professor normalmente está preparado para a pergunta. Tá, tá certo, né? Geralmente é você que tem que ter as perguntas, né? Agora mudar um pouco de... Eu acho ótimo isso, inverter os papéis. Sala de aula invertida, a gente chama. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Então, conta uma coisa pra gente, né? A gente vai falar sobre muitos assuntos, porque esse teu currículo aqui tá bem... Dá pra gente perguntar várias coisas, né? Verdade. Mas vamos começar perguntando como que foi dar aulas para adolescentes durante a pandemia. A gente que não convive muito com pessoas adolescentes, a gente só viu ali os memes e tal. Então, conta pra gente como que foi dar aula para adolescentes na pandemia e quais que foram, assim, as maiores dificuldades. Pois bem. Inicialmente foi bem caótico, porque ninguém tinha estrutura preparada para isso e, obviamente, ninguém estava preparado para uma pandemia. Ninguém esperava isso de maneira alguma. E assim como comércio, indústria, a área da educação também foi afetada diretamente, né? Então, o que eu posso dizer? De início, a estrutura simplesmente não existia e ela teve que começar a ser criada do zero. Eu sei que algumas instituições de ensino particulares, principalmente, né, já tinham plataformas online, alguma coisa digital, mas uma coisa ínfima, uma coisa muito pequena, não tinha nada feito necessariamente para isso, né? O que eu senti é que nós estávamos muito despreparados, principalmente em questão de tecnologia. Eu vi muitos colegas, vamos dizer que tentando transformar suas casas em salas de aula, por causa das aulas online. E isso gera uma série de limitações, porque, primeiramente, quando você não tem uma câmera legal, você não consegue fazer com que o aluno enxergue o que você está escrevendo numa lousa, por exemplo. Isso é um limitante enorme. O áudio não é legal, o vídeo não é legal, a conexão de internet cai. Então, no início foi tudo muito improvisado. Eu encontrei uma saída porque eu fui pesquisar isso na internet. Falei, como é que eu posso conseguir dar uma aula online de forma que o aluno consiga entender o que eu estou falando e que eu consiga escrever e ele de fato enxergue, sem precisar de uma câmera extremamente potente nem nada. E aí eu cheguei numa coisa que a galera do design provavelmente conhece super bem, são as mesas digitalizadoras. Ah, sim, sim. Sim, Não é? totalmente. Então eu comprei uma bem simplesinha, bem baratinha, mas ela foi a minha tábua de salvação. Por quê? Como professor de matemática, no início eu estava usando um quadro mesmo. Eu tenho rinite. Então na escola, com quadro de giz, eu já tenho alguns pequenos problemas. Mas agora, quando o giz se transfere para dentro do meu quarto, isso é um problema péssimo, péssimo, péssimo. Então às vezes eu não conseguia dormir, não conseguia respirar direito, era péssimo, né? Então eu resolvi usar a tecnologia a meu favor. Falei, gastei. Foi a melhor coisa que eu fiz. Acho que foi o melhor investimento que eu fiz durante a pandemia inteira. Foi isso. Então eu consegui dar minhas aulas tranquilamente com isso. Mas em relação aos outros professores, outros profissionais, eu não consigo dizer exatamente, né? Mas eu acho que realmente o grande limitante foi a tecnologia e a acessibilidade dos alunos em relação às aulas e tudo mais, né? E as aulas que você deu, elas eram ao vivo ou era aula gravada? Como é que era? Então, as aulas eram todas ao vivo e gravadas, né? Isso gerou mais trabalho
para nós professores, porque ao mesmo tempo em que você tinha que dar a sua aula, que seria o corriqueiro de uma escola, você também tinha que pegar aquele link, postar numa plataforma, disponibilizar isso para os alunos, né? Os sistemas de avaliação foram todos transformados em online, então, a meu ver, também isso foi bem prejudicial, porque a gente já foi aluno, né? Ah, sim. Então a gente sabe como é. Se você tem tudo online, você tem a apostila na sua frente, você tem o Google na sua frente, você tem grupo de WhatsApp com os outros colegas na sua frente. Então, eu sinto que o sistema de avaliação, ele simplesmente foi uma convenção. Eu tô rindo, mas é tipo... De Rindo- desespero. é o Rindo, desespero. chorrindo. Ai, meu Cara, Deus. é tenso. Mas tem uma amiga minha que ela até já gravou o podcast aqui com a gente, a Giovana. Primeiro episódio, né, Uhum. André? Ela gravou com a gente. Sim. E agora ela tá dando aula no IFMT, né? E matemática também. Ela Uhum. falou, cara, as provas é aquela coisa, assim, né? Daí ela ainda vai e pergunta assim, fulaninha, né? A sua prova tá igual a da ciclaninha. Idêntico, né, O cara? que aconteceu? Eu tive uns casos, assim, bizarros, porque eu dou aula de matemática pro Fundamental 2, pro 8º e pro 9º ano, e no ensino médio eu dou aula de química. Então, o que acontece? Nas provas de química do ensino médio, eu chegava a ver cópias com, inclusive, o mesmo erro de português, assim, porque realmente era Ctrl+C, Ctrl+V de outra pessoa, né? E você vê, cara do céu, velho. A pessoa não se deu nem o Não se trabalho deu o trabalho de corrigir, ler. Não se deu o trabalho de ler. nada. Sabe? Cara, a resposta é essa aqui, bota lá, entendeu? Vírgula colocada no lugar errado, palavra escrita de maneira errada, sabe? Tudo sem pontuação. Eu percebi que realmente a gurizada não sabe escrever, cara. É crítico, sabe? Os professores de português devem chorar no banho todos os dias, Ai, porque que não tem triste. pontuação, não tem concordância, sabe? Resposta começando com uns verbos na lata já, assim, sabe? É surreal, assim. Mas é difícil mesmo. E eu sou professora de graduação também, né? Aí você pensa assim, não, a hora que terminar, né? Chegar na graduação vai melhorar. Então, né? Não, cara, não. Complicado. E era difícil, porque às vezes você passa um texto, né? Tipo, às vezes era um texto curtinho, de uma página, com uma informação importante ali, que ia ser interessante para discutir na aula. Era um sacrifício ler uma página, né? Ou então a pessoa lia 2 palavras-chave ali do negócio e daí já formulava uma super opinião sobre aquilo. E daí eu perguntava assim, gente, mas vocês leram essa parte aqui que falava essa coisa? Né? Ai, Porque cara. assim, a nossa discussão tem que ser ampla sobre todo o assunto, né? Claro. E é complicado, né? Eu já não ia servir para ser professora. A paciência não é o seu dom, né? Não, tô praticando, né? Mas Isso sem falar no analfabetismo funcional, né? A pessoa sabe ler, mas não entende o que leu, né? Pois é. interpretação de texto, né? Hoje em dia Isso é generalizado tá triste. demais, cara. A gente precisa buscar formas, né, de incentivar melhor as pessoas a entender como que a leitura é importante. Sim. Que eu acho que hoje em dia tem muitas facilidades, assim, né? Tipo, não, mas eu vejo um resumo no YouTube. Exato. Velocidade 2.2 e beleza, assim, né? A galera quer consumir informação da maneira mais rápida possível e sem dor. Uhum, Né? A sim. galera não quer pegar um livro e ler, sabe? Pois é. Aquela história de horas bunda cadeira, Exato. né? Não tem mais. Não tem sabe? mais isso, se né? tem um vídeo no YouTube, bora. Se tem alguém no Instagram falando disso, bora também, entendeu? Essa semana mesmo, semana passada ou retrasada, a professora de português lá da escola, ela fez um negócio muito legal. Ela fez um esquema que ela chamou de café literário. Então ela pegou alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e falou, olha, vocês são livres para escolher o livro que vocês quiserem ler. Escolham. Cara, na nossa época de escola não tinha escolha. Falou assim, meu, Não, você vai tá ler José de Alencar. você tá na 8ª série e você vai ler Dom Casmurro, não entendeu? Pega o dicionário, se vira, entendeu? Exatamente. É assim que funcionava, né? Eu lembro que eu li Lucila no José de Alencar no 9º ano, que é a nossa 8ª série. Cara, eu li assim em 3 páginas pra ele descrever que a porta era de mogno e não sei o quê. Eu falava, cara do céu, velho, cadê a objetividade? Só que aí você tem que se ligar, né? Pô, na época não tinha TV, né? Pra você, olhou. Não, tinha que descrever tudo mesmo, né? Romantismo, né? Sim. Mas aí, enfim, o que ela propôs? Os alunos tinham liberdade para escolher o livro e aí ela fez como se fosse um café mesmo. Cada aluno levava um salgado, um doce, um suco, alguma coisa do tipo e todo mundo sentava em roda
em uma almofada, colchonete, cara, um ambiente super massa. E cada aluno tinha que dar como se fosse um mínimo da história. Assim, vamos dizer que do que eu vi, né? Porque eu presenciei isso, né? Vamos dizer que de 30 alunos que estavam presentes ali, uns 10 conseguiam sintetizar minimamente a história. O resto, não sei se por vergonha ou por alguma outra coisa assim, não falava nem nome de personagem, nem nada. Falava assim, a história é isso. Sabe? A menor quantidade de caracteres possível, assim, tipo o Twitter antigamente, assim, sabe? Horrível. Então você vê que o hábito da leitura não existe. Não, e até pra gente conseguir sintetizar uma coisa não é simples, né? A gente tem que ter conseguido entender ela muito bem para conseguir sintetizar bem, né? As pessoas nem se preocupam em sintetizar bem, elas só querem sintetizar. Uhum. Beleza. Assim, é o básico do básico, né? Mas, e Chico, você já falou um pouquinho sobre essa ideia que você teve durante a pandemia, né? De ter novos recursos, pensar em novos recursos para poder dar uma aula mais eficiente, né? Para os seus alunos. E como que você fazia antes, assim, da pandemia, para deixar as aulas mais criativas, mais atrativas? Porque a gente sabe da dificuldade hoje das pessoas terem foco e atenção, né? Então, como que você lidava com isso antes da pandemia? E como que você lidou com isso na pandemia? Porque, né, tela a gente já sabe. Tá, 30 legal. abas abertas ao mesmo tempo. Olha, tem um educador brasileiro que eu acho muito interessante a abordagem dele em relação à educação, que é o Isamitiba. Ele liga muito a educação à afetividade. Então, eu tento ter esse lado, não é querer ser pai de ninguém, mas é você enxergar o aluno não como uma pessoa, um número que está ali na tua frente, você enxergá-la como um ser humano e tentar tratar essa criança, esse adolescente, da maneira mais fraternal possível. E eu acho que a partir do momento que você tem uma ligação emocional com o teu aluno, você faz com que a informação que você precisa que ele aprenda seja feita de uma forma mais efetiva. E nesses anos todos trabalhando, eu sinto que isso funciona. Então, sem querer me gabar, eu consegui fazer com que alguns alunos que tinham um trauma absurdo da parte de ciências exatas, hoje cursem engenharia. Isso para mim é uma conquista absurda, porque eram crianças que tinham fobia de número, medo mesmo, pavor, de mãe ir na escola e falar: o meu filho não serve para fazer cálculo, ele não sabe fazer conta, porque ele tem medo. E a partir do momento em que você tem um contato um pouco mais próximo desse aluno, mostra para ele que ele tem capacidade, sabe? Uma palavra amiga. Eu sinto que abrem alguns canais, assim, sabe? Algumas sinapses ali. Porra, isso não é tão ruim assim. Todo mundo teve um professor carrasco na vida. E quando você tem um professor ruim, pode ser a melhor matéria do universo. Você cria um bloqueio mental que você não consegue transpor. Porque você associa aquele conhecimento àquela pessoa. E isso estraga todo o aprendizado. Então eu tento ao máximo ser uma pessoa acessível, ser uma pessoa amiga, mostrar que eu estou disposto, que eu estou do lado e que não existe pergunta burra. Às vezes o aluno ele não pergunta porque fala: puta, minha pergunta é idiota. Eu falo assim: não é, idiota é você não perguntar. E eu sinto que os meus alunos sentem isso em relação a mim. Se eles ouvirem esse podcast aqui, né, eu espero que eles possam confirmar isso. Porque eu sou extremamente acessível. Eu não sou aquele professor arredio que fala: puta, sério, essa pergunta, não acredito, sabe? Não. E eu acho que isso é fundamental. Esse laço que tem que ter professor-aluno. E esse bloqueio é até triste, né? Porque acaba influenciando boa parte da vida das pessoas, né? Ainda mais em questões, tipo, profissionais, até em outras áreas mesmo. Mas sem dúvida. Eu confesso que eu já tive um professor assim de música. Acredita? Pensa, é uma coisa que é pra te dar maior prazer e alegria. E me deu um bloqueio, principalmente E te afasta, não afasta? Sim, eu larguei a guitarra por 10 anos. Caramba. Por causa de um professor, Péssimo. né, que não foi tão agradável, assim. Pois é. Gente do Né? céu. Não, e sabe que eu tô fazendo um curso de ilustração, né? E esses dias a gente tinha uma atividade, um exercício que a gente teve que fazer que era... Não lembro o nome que eles falaram, mas era como se fosse assim: meu malvado favorito, meu inimigo secreto, sei lá, era alguma coisa assim. Ou seja, a gente tinha que desenhar alguém da nossa vida, alguém, uma pessoa real da nossa vida, transformar ele num personagem, e a gente tinha que desenhar. Vira um monstro. E quem que era a pessoa que eu desenhei? A minha professora da pré-escola. Caramba.
o professor falou assim, não, vocês têm que desenhar alguém que vocês odeiem. Aí eu peguei e falei assim, ai, mas eu não odeio ninguém, né? Eu sou super do bem. Odeia, né? odeia. Eu não tenho ódio no meu coração. Não tem, ódio no meu para coração. que você Aí não fui tem. parar pra pensar, eu falei, vou tentar pensar em alguém que já me magoou e tal. Aí eu lembrei dessa professora. E eu falei, gente, eu acho que a coisa mais marcante foi que eu fiz uma tarefa a mais do que era pra fazer na cartilha. Eu cheguei na aula, ela falou, não era pra ter feito, pega a borracha e apaga. Capaz. Sério. Não acredito. Eu tava assim, sei lá, no segundo, pré-2, pré-3, eu lembro dela fazer eu pegar a borracha e apagar. Daí eu desenhei ela com a borracha na cintura, assim, Cara, pra ela chegar pros aluninhos e mandar os aluninhos apagar agora, a tarefa. você vê o impacto que um professor pode causar na vida de uma pessoa? Pois é. Ele pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo e, ao mesmo tempo, pode ser a pior pessoa do mundo. Pode ser aquela pessoa que traz um trauma pra tua vida pro resto da tua vida. Entendeu? Ao mesmo tempo que tem esses que são Exatamente. tragédia, né? Tem uns que são do bem também, Com né? certeza. E às vezes, que nem, acho que um dos professores da minha época de ensino médio que mais me marcou foi meu professor de educação física. E eu era aquela menina que jogava handebol com a mão no bolso, sabe? Tipo, levava bolada na Aquela cara. vontade, assim, Nossa, né? super animada. E chegou no final do ano, ele me falou coisas que eu lembro até hoje, assim. E que eu falei, cara, como é que ele viu isso em mim? Que eu era, tipo, a aluna mais... não ligo pra sua matéria. E mesmo assim, sabe? Então, é bom que existem essas pessoas, né? Com certeza. Cara. A educação realmente é transformadora, né? Sim, É. demais. Nossa, sem dúvida. Sem dúvida. Então, por isso que eu falei tanto disso, sabe? Eu me empolgo quando eu falo dessas coisas, sabe? Porque a educação ela não existe pra ser um martírio na vida de um adolescente, de uma criança. Não é. A educação ela é uma coisa que ela é feita pra ser prazerosa. Claro, como é que você vai fazer uma criança ter prazer em fazer diferença de 2 quadrados? Cara, é muito difícil. Então você tem que fazer com que isso seja minimamente, sabe, que não doa tanto, sabe? Porque eu entendo que coisas muito abstratas, principalmente para a galera de ensino fundamental, é complicado. Sabe? Você dá um significado para aquilo. Nisso eu tenho uma inveja absurda da galera de humanas. Nossa, cara. Porque quando você tem a história na tua mão, para você ensinar a história, cara, você tem 1000 artifícios diferentes para utilizar. Você pode usar música, você pode usar vídeo, você pode fazer teatro. Só de você contar uma história de forma empolgada, pega o aluno, sabe? Cara, pô, no Império Romano tinha guerra, mataram não sei quem, sabe? Pô, isso traz o aluno. Agora, vamos lá, pesada, equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Pô, tem um monte de meme de fórmula de Bhaskara. O cara fala, pô, mais um dia na minha vida que eu não precisei da fórmula de Bhaskara. Pô, e é verdade, cara, sabe? É verdade. Eu falo isso para meus alunos, eu falo, cara, professor, pra que eu vou usar isso na sua vida? Eu falo assim, cara, se você for fazer um vestibular, ele faz parte da sua vida, então você vai usar lá. Mas, pô, só lá. Eu falo assim, talvez, muito provavelmente sim, né? Mas... é aí que eu acho uma coisa interessante. Eu vejo muita discussão na internet sobre isso, sabe? Sempre que tem alguma página de meme que posta isso, gera muita discussão. Então, tem os professores que vão lá falar, não, mas isso é importante, por isso, por aquilo. Aí vem a galera falar, isso aí é inútil, não serve pra nada, sabe? Então, eu sempre levanto a mesma bandeira. Falo assim, não existe conhecimento inútil. Todo conhecimento é interessante. Todo conhecimento é bom. Então, eu acho que o máximo que a gente pode aprender, se a gente tem a possibilidade, aprenda. Você vai gostar? Não necessariamente. Mas é bom saber. A gente falou isso esses dias, né, no outro podcast, que Sim. as coisas que a gente aprende não precisam ser funcionais, né, não precisam ser práticas, eu vou usar isso por causa disso. Às vezes você simplesmente aprendeu aquilo se tornou uma referência pra você, que quando você for aprender outra coisa, aquilo que você já sabia pode te ajudar a compreender melhor, ou a partir daquilo desenvolver uma coisa nova, né, a gente tá sempre falando isso aqui no podcast sobre criatividade, né? Os pontos de referências que a gente tem e como que você pode usar aquilo como um degrauzinho para você chegar em outro ponto, né? Às vezes a fórmula de Bhaskara, quem sabe um dia, né, gente, consiga criar uma coisa lá incrível. no nosso primeiro episódio a gente já desmistificou que a fórmula de Bhaskara não é de Bhaskara. Não é de Bhaskara, exatamente.
Não é. Então, a gente começou essa temporada do podcast falando do mito da fórmula de Bhaskara e Que não vamos é de encerrar falando disso. É verdade, gente. A gente nem falou isso no começo, mas este episódio é episódio de fim de temporada, entendeu? É aquele episódio que no final a gente vai ficar assim... Tipo, a gente vai ter que fazer um gancho, Andréia, sabe aqueles ganchos, assim, bem... Dramático. que é, nossa, eu preciso assistir ou ouvir a segunda temporada. Meu, eu tenho um péssimo problema, que eu não sei se é um problema ou se é uma qualidade, mas eu me lembro de, digamos, 95% de todo o conteúdo do ensino médio. Ai, que bom. Nossa, eu queria. Eu lembro que na minha época de ensino médio, eu tive muita dificuldade em matemática. Porque assim, eu saí de uma escola pública, fui para uma outra no ensino médio, né? Saí da escola do bairro e fui lá pro, né, colégio estadual. Chegou lá, claro que o nível era 100% mais difícil. Então pegou, né? Sim. O sistema de avaliação era outro, as médias eram muito maiores que você tinha que ter, né? Então, pegou um pouco, mesmo eu já sendo, né? Já era estudiosa, mas mesmo assim não dei conta. E daí, tinha um professor de matemática, que ele era muito incrível, eu nem sei se ele tá vivo ainda, porque na época ele já era um senhorzinho, assim, e ele levava tudo quanto é objeto para dar aula pra gente. Objeto, pensa na aula de matemática. Então, eu não sei se ele comprou, se ele fez, mas ele fez vários tipos de sólidos, Não, os poliedros e tal. de acrílico. E daí ele legal. a gente fazia as experiências, tipo, quantos metros cúbicos cabe, não sei o que. Ele fazia a gente ir lá e colocar água dentro do negócio. Que massa. Umas isso é coisas demais. assim. E ele meio que fazia umas apostas, assim, na sala, sabe? Que legal. Na época era legal, porque assim, não tinha internet, não tinha, né, esse monte de facilidades. Então ele usava elementos bem simples, mas de maneira para instigar, assim, né, que instigasse todo Ah, mundo. mas isso é muito bom. E às vezes ele colocava metade da sala contra a outra e ficava tipo, tá, quem que vai acertar aqui quantos litros de água cabe nesse cubo? E ficava aquela coisa assim, tipo, era uma coisa que hoje até parece ridícula, né? Mas eu acho que a educação precisa da criatividade, né? Eu acho que os dúvida. professores precisam inserir a criatividade no dia a dia, ainda mais com tantas adversidades do nosso momento, né? Cara, o lance da criatividade, eu tive a sorte, digamos assim. Em 2017 eu trabalhei numa ONG americana. A ideia dessa ONG era fazer captação de recursos a partir de multinacionais americanas. Então, envolvia lá, vamos dizer, Google, Boeing, sabe, empresas grandes mesmo, de fato, né? E a captação desse recurso, ela era destinada aqui para o Brasil. Era um projeto chamado STEM Brasil. STEM é S-T-E-M, que em inglês é Science, né, de ciência, T de Technology, E de Engineering, né, de engenharia, e M de matemática. Então a ideia desse projeto era instigar dentro das escolas públicas do Brasil, nos mais variados estados, o ensino de ciência, então dentro das ciências exatas, né, principalmente, né, matemática, física, química e biologia, tudo que fosse possível de fazer com que o aluno fizesse experimento de tudo que é tipo de coisa. Então a ideia inicial do projeto era que todos os alunos dessas escolas, né, tinha parceria, obviamente, com a Secretaria de Educação dos Estados e tudo mais, para que nas escolas todas as crianças, né, na época era só ensino médio, mas depois eu sei que o projeto andou para o ensino fundamental também, que todos os adolescentes e crianças tivessem acesso a fazer experimentação em qualquer lugar. Então, uma escola no interior de Goiás teria a mesma condição de fazer o mesmo experimento que uma criança em São Paulo, uma criança no, sei lá, no Acre, no Amapá, na Paraíba, seja onde for. Essa captação de recursos, ela gerava várias coisas. Uma delas, obviamente, era equipar essas escolas, que era sensacional. Então eram caixas gigantescas assim que chegavam nas escolas. A gente deixava os professores abrirem as caixas, para eles verem o que tinha nas caixas. Então tinha vidraria que você imaginar de laboratório, reagente químico, coisa para experimento de física, sabe? Até mesmo material, vamos dizer, material básico de escola, por exemplo, EVA, cartolina, cola, sabe? O que você imaginar. Tesoura sabe? sem ponta. Tesoura sem canetas ponta, hidrocolor. né? Com a supervisão de um adulto, né? Então, tinha coisa que você nem imaginava, assim. Eu cheguei a ver, eu consegui ver isso, né?
professor no interior de Goiás chorando. Chorando. Numa escola que não tinha estrutura para nada, chegou o caminhão com 7 caixas gigantescas com coisa e ele abrindo aquilo e chorava. De, cara, eu vou conseguir fazer um experimento com o meu aluno. E isso, cara, era bizarro, de legal, assim, cara, era muito massa. E a minha função dentro dessa ONG, eu era formador de professores. Então, existia uma plataforma online com todos os experimentos em PDF para o professor baixar, para ele poder chegar lá e ter tudo pronto para o aluno dele. Tá aqui, é isso aqui que a gente vai fazer hoje. E o objetivo era que fosse possível fazer experimento com os alunos, todas as matérias que tem na ementa curricular do Brasil. E era muito massa. Cara, era muito massa trabalhar nisso. Aqui sabe? Já viajando, que Cara, legal. Nossa. Então eu viajei o Brasil inteiro fazendo isso. Então eu fui Tocantins, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Paraíba. Cara, muito lugar. Então eu conheci, assim, escolas maravilhosas e conheci escolas destruídas, assim, sabe? E todas essas escolas tinham a mesma capacidade de fazer as coisas. Era muito massa mesmo. Então, isso aí, a gente abria muita margem para os professores criarem em cima também. É que entra o lance da criatividade, né? Porque falar, ó, isso aqui não é uma lei pétrea, você não tem que fazer igual tá aqui. Você tem o material da escola, você faz o que você quiser. Usa a cabeça, sabe? Então, eu acho que é legal você ter essa liberdade. Só que, claro, se você não tem um meio para conseguir exteriorizar isso, você não consegue fazer. Você pode ter a melhor boa intenção do mundo. Se você não tem o meio para chegar nisso, não tem o que faça, sabe? Então, ainda mais quando a gente fala em escola pública, né? E na rede particular você já não vê piazada indo para laboratório, é raríssimo, né? Numa escola pública, então, criança não vê nem o que é um Erlenmeyer na vida, não sabe o que é um copo de Becker. Então, esse projeto me trouxe muita visão do que é o Brasil, como é a educação no Brasil. O quão guerreiros os professores são nesse interiorzão louco que a gente tem aí. Cara, tem maluco que faz das tripas coração. Em São Paulo tinha professor que pegava parte do salário dele pra fazer coisa pra escola. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Por que ele fazia? Porque ele é professor de verdade, com P maiúsculo, sabe? E, porra, isso é sensacional, cara. Sensacional sabe? mesmo. É muito foda. Uma coisa que me chamou a atenção dessa ONG que você comentou, a importância de ensinar os jovens a importância de testar as coisas, né? De experimentar. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que a gente não aprende. Não. Até a gente precisar, né? Uhum. Na vida. E assim, você aprender a experimentar lá na escola, com química, com as ciências, né, que são todas baseadas, método científico baseado em experimentação, né, mas a hora que a gente aprende que a gente pode levar essa ideia de experimentação para outras coisas na vida, né, e que a importância de eu saber, isso aqui deu certo por causa disso, isso daqui não deu certo por causa disso. Exato. Né? Então você aprende que quando as coisas não dão certo, elas são material para aprendizado da mesma forma do que aquelas que deram certo. Perfeito. Né? A gente acaba aprendendo a lidar melhor com os erros e com as falhas quando a gente entende a importância de experimentar, de testar e de não ter medo, né? Eu lembro que na faculdade a gente tinha uma matéria de ilustração que a gente tinha que comprar um papel que era caríssimo. Custava 6, 7 reais uma folha de Caramba, papel. Era o quê? Dia 3, só. De A3, e que é A3, A2, A4, então, né, só pra gente não ficar, né, falando dialetos de design aqui, né, mas aí, cara, era 7 reais a folha. Mas o que tinha de especial esse papel? E era uma feito folha de que algodão. aguentava aquarela, sem furar o papel. Você podia colocar o papel assim numa bacia de água e tirar, ele ficava úmido e você podia pintar de aquarela e ele não esfarelava. Era assim, era um papel de outro mundo, né? Mas assim, pra nós que éramos estagiários na época, era um pouco complicado, né? Porque o almoço já era caro, o almoço custava... Era mais barato o almoço era mais barato que o papel. Era mais barato. Você também é da UTF, você sabe disso, que o almoço era
caríssimo lá, Não, para as condições de estudante. Aí você era. bota no peso, assim, que a Bavária no Mac News era R$2. Exatamente. Saudades do Mac News. E aí, cara, aí a gente tinha que pegar esse papel e fazer o trabalho de ilustração. Aí a gente ficava, eu vou gastar R$7 só de papel, sem contar a tinta, o pincel e o escambau que eu ia Um precisar. monte de material, né? Um monte de material. E aí, cara, quem falou que eu vou tentar fazer mais de uma vez? Eu vou fazer só uma vez. Não vou querer gastar. Não tem dinheiro pra ficar comprando esses negócios. Exatamente. Né? Agora, se pegasse e fizesse, né? Vamos dizer que a gente tivesse recursos, assim, né? Eu ia fazer, rasgar, tentar de novo, né? Até teve um professor nosso que contou uma vez que quando ele fez a graduação, eles tinham que comprar um papel que era ainda mais caro, porque era maior, enfim, custava, sei lá, R$20. Eita, Na época dele, lá nos caramba. 1000 anos atrás. Pensa hoje quanto é que tá isso aí. E aí ele disse que o professor deles fazia ele jogar o papel no chão e pisar em cima. Ai, que ódio. Capaz. Porque ele falava assim, não, você tem que se desapegar do material e não sei o que. Ele falava assim, desapegar do material, isso daqui é uma semana de almoço no RU. Então tá bom, vamos pro próximo. Vamos. Além de professor, né, já falamos bastante aqui de educação, nosso tema central, né, mas a gente sabe que você também tem um pezinho na música, na Sim. produção aí de bebidas, né? Uhum. Então conta pra gente um pouquinho dessa parte aí da sua vida, os seus processos criativos que estão envolvidos aí nessas Legal. questões. Bom, a música, ela veio de feto, né? Tem história que a minha mãe conta que quando ela tava grávida, ela colocava a barriga do lado do alto-falante lá, do gradiente velho dela lá, e colocava Pink Floyd pra tocar, pra eu Nossa. ouvir quando eu era um feto ainda. Então eu posso dizer, tecnicamente, que eu escuto Pink Floyd antes de nascer, Olha que maravilha. né? Acho que Uma por boa isso- educação. acho né? que é por isso que eu sou meio noiado, assim, acho. Né? Mas, nossa, agradeço demais minha mãe pela cultura musical que ela me trouxe, sabe? Porque eu cresci ouvindo Pink Floyd, ouvindo Hendrix, ouvindo Deep Purple, Led Zeppelin, mais rock and roll clássico inglês, assim, né? E algumas coisas de rock nacional também. Minha mãe ouvia bastante Mutantes, Raul Seixas, né? Essa galera mais psicodelia dos anos 70, assim. Então eu cresci ouvindo bastante disso, bastante mesmo. E quando você tá cercado de música, você cria vontade de querer tocar também, né? Então eu lembro quando eu era moleque, piazinho, assistindo a Xuxa. Aí eu via... Cara, era muito engraçado a Xuxa, né? Porque... Vocês já repararam o nome dos mascotinhos que tinha no programa da Dengue. Xuxa? O Dengue e o Praga, velho. O quê? É, O nome do Você não negócio era lembra dengue? sim, o nome do mosquitão era um cara compridão alto, assim, o nome dele era Dengue. E eu tinha um baixinho que era tipo um anãozinho que era Praga o nome, cara. Meu Deus, Programa cara! infantil, cara. Programa infantil. O Brasil não é para fracos, né, cara? Não é para amadores, né? Quem tem limite é o município, o Brasil. Exatamente não, cara. Pensa, era o Dengue e Praga. E o Dengue tinha uma guitarra, velho. Que era uma guitarra que era um X. Eu via ele tocando aquela guitarra que era um X, eu falava, cara, um dia eu quero ser o Dengue. Sabe? Aí eu olhava ele pirando aquela guitarra que era um X, e falava, pô, que massa, né, velho? Aí eu, naqueles programas de TV, você via os artistas indo com guitarra e a câmera vindo na guitarra. Eu falei, pô, isso é o máximo, né, cara? Pô, que legal. E ainda tinha aqueles caras que vinham, tipo, aqueles tecladinhos. Não sei como é que é o nome daqueles teclados não que a galera lembro o bota nome. alça, né? Eu não sei o nome Mas daquilo. era do grupo Polegar. Era o polegar, e tinha o dominó, e tinha não sei mais o que, né? E aí os caras, eu via a galera tocando aquilo, pô, achava o máximo aquilo, sabe? E aí, o primeiro instrumento, quando eu era pequeno, que eu queria tocar teclado. Falava, pô, tocar teclado, né? Mas aí eu comecei a reparar que normalmente o cara que tá no palco, o teclado, ele tá num canto, assim, sabe? E ele não se mexe muito. Aí tinha um outro cara que a minha mãe adorava, assim, que eu também amo hoje em dia, que é o Rick Wakeman. Um baita de um tecladista, pianista, arranjador, compositor monstruoso. E eu via que no show dele, ele ficava ali, cara, sabe? Estático, tocando o instrumento dele. Pô, tocando pra caramba, né? Mas, pô, ele tá parado. Aí, de repente, você vê lá um show do Led Zeppelin e o Jimmy Page correndo no palco, que nem um louco. Falei, cara, isso é muito mais legal. Aí eu falei, mãe, quero aprender a tocar violão. Ela, tá bom, vamos ver então. Aí ela comprou um violão. Só que é uma sacanagem, cara. Ela pegou o violão e falou assim, não, você só vai encostar no violão quando você for fazer aula. Você só vai fazer aula daqui 2 meses, porque a mãe tá sem dinheiro.
Falei assim, pô, mas deixa eu pegar o violão. Não. Mas por quê? Não. Virava as costas e ia catar o violão escondido, acobertado pela minha avó, minha finada vovó. Falei assim, vai lá, pega o violão lá, pega lá o violão. Bem coisa de vó. Não, é tipo aquele episódio de Friends, assim, que o Joey quer aprender a tocar violão e a Phoebe não deixa ele relar no violão, tipo, vai aprender as notas primeiro. Uhum. Esse é o lá. É, o lá. Aí a minha avó falava, lá, pega o violão. Cara, um violão todo desafinado, tudo bagunçado, cara. Eu achava que tava apavorando. E aí comecei pegando o violão do lado errado, né? Mas eu, só de tocar nas cordas assim, falava, cara, que massa, velho. Aí eu comecei a fazer umas aulas também. O meu primeiro professor, assim como você, André, o meu primeiro professor não me incentivava muito não, cara. Sabe, ele falava que eu não aprendia direito, que eu era preguiçoso. Cara, não era preguiçoso, cara. Eu tinha o meu ritmo de aprendizado, né, cara? Então, no início, realmente, eu era meio lento, assim, cara. E, pô, não era um professor barato, vamos dizer. Aí um dia um amigo meu falou, cara, tô estudando violão lá na Rua da Cidadania do Boa Vista. Lá, ali em cima, cara. Eu falei, sério, tem aula de violão lá? Tem. Então, pô, mas é caro dele? Não, é aula em grupo, é quinzão. Deu quinzão aula? Deu, não, quinzão um mês. Deu, cara, sério? E, pô, ele tocava super bem, cara. Falei, pô, eu vou lá ver o que é então, né? Cheguei lá, pá, tem uma linha de violão, não sei o quê. Pô, vou começar a fazer essa aula aí, né? Falei, ô mãe, 15 pila, né? Bora? Ela, não, quinzão, fechou, pode ir. Pertinho de casa. Pertinho de casa, só subi o morro ali, já era. Cara, aprendi a tocar um instrumento direito. O professor era muito gente boa. Professor Luiz Carlos, se estiver ouvindo, um beijo no seu coração. Beto Jamaica, queridaço. E, cara, fiz amigos pra minha vida, sabe? Tem amigos meus que hoje em dia a gente não se encontra tanto, mas a gente tem o nosso grupinho do WhatsApp, a galera se conversa, né? Eu tenho amigos daquela época também. Então, cara, são amigos que a música me trouxe, sabe? Então, sensacional, cara. Então aí eu comecei a tocar violão, aí do violão comecei a querer tocar guitarra, mas nunca tinha grana pra comprar uma guitarra, né? Minha mãe também não tinha muita grana, a gente nunca teve muito dinheiro, né? E então comecei a pegar guitarra emprestada de amigo, assim. Um amigo meu emprestava guitarra, falou assim, ó, sei que você toca aí, então fica com a guitarra na tua casa. Felipe. Aí comecei a estudar guitarra, comecei a tocar guitarra e tal, não sei o quê. No começo, assim, tinha um amplificadorzinho só, desses amplificador de porta de farmácia. Tem o meu até hoje. É, cara. Pô, me diverti horrores, cara, sabe? Só que aí, aquele negócio, né? Você vai estudando, aí você conhece alguém que toca também, aí de repente foi lá, pô, vamos fazer uma banda? Vamos. Então, eu acho que a minha primeira banda foi quando eu tinha 16 anos, acho. E era uma zona. Era uma zona. Porque assim, cada amigo gostava de uma coisa. Então, por exemplo, tinha um amigo meu lá, o Diego. O Diego gostava de rock nacional, assim. Ele gostava de Cássia Eller, ele gostava de Capital Inicial, sabe? Ele gostava dessas paradas. Eu, vidrado em Iron Maiden, Black Sabbath. Aí o nosso batera, ele gostava de muita coisa, mas ele era muito limitado. Então, contar até 4 era muito difícil. Aí, cara, muito doido. E aí, o baixista era improvisado e não sei o quê, e o nosso vocalista achava que era o Bruce Dickinson, mas não era, entendeu? Mas a gente se divertia demais, cara. Era muito massa, era muito massa. A gente se sentia tipo uns rockstar no quartinho, assim, era sensacional, né? 2 horas até montar os instrumentos pra daí começar a, né, fazer o ensaio. Não, até o baterista deixar você começar a tentar afinar a guitarra, né? Porque baterista é uma praga, né? Baterista gosta de fazer barulho o tempo inteiro, sabe? Sei lá, pô, quero afinar a guitarra aqui, velho, dá um tempo. O tempo inteiro, né, cara? São poucos os bateristas que sentam, montam as coisas e fica quieto esperando, sabe? Pouquíssimos, assim. Nada contra os bateristas, eu amo vocês. Sem a banda nova dele, não, só ouvindo não, aqui. Sem os bateristas não existiria rock and roll, cara. Que isso, né? E aí fui tomando gosto por tocar com banda e, pô, alguém conhece um guitarrista? Pô, tem o Chico lá. Ah, beleza, então, toca naquela banda lá. Ia lá. E aí eu comecei a aparecer um pouquinho, né? Nas bandas locais, assim. Só que mais pra área, mais rock and roll, heavy metal e tal, né? Gosto muito de outros estilos de música também.
gosto pra caramba de música brasileira e tal. Estudei 2 anos no Conservatório de Música Popular Brasileira. Estudei violão lá, né? Era muito legal. Aprendi muita coisa de teoria musical que eu sei hoje eu aprendi lá. Então eu não tenho muito preconceito com música, assim, sabe? Música. Né? Deixei bem claro, música, né? Defina a música, né? Cara, sabe que eu acho que esse negócio de ir lá na frente e tocar é uma parada que me desinibiu muito. Inclusive, eu acho que pra dar aula. Porque, cara, eu era muito tímido. Eu, adolescente, assim, criança, eu era aqueles caras que ficavam assim de boa, não gostava muito de aparecer. Então eu acho que teve um impacto muito positivo esse negócio dele. Cara, pega o violão, vai lá e toca, deu. Mas na frente de todo mundo? Vai lá e toca. Você sabe tocar? Ele falou assim, você sabe tocar. Ele falou assim, você sabe tocar, você consegue. Cara, era o máximo aquilo, porque tava todos os teus parceiros ali, né? E pra minha sorte ou não naquela época, eu era um dos que tocava melhorzinho, né? Então, o Felipe... Eu era do básico. Era eu, o Felipe, o Wagner, é uma galera que a gente se vê até hoje, sabe? Bom, então a gente já falou de educação e também de música, mas e agora conta pra gente, Francisco, como é criar bebidas? Como eu estudei química, e destilação é um processo químico, é um processo que a gente utiliza, inclusive em indústria química, e como eu gosto de bebida, veio a calhar, né, de um dia eu dar de cara assim na internet que tinha um vídeo falando de produção de bebida. Eu falei, cara, interessante, né? Como é que será que faz? Será que eu consigo fazer isso em casa? Aí eu comecei a vasculhar na internet, comecei a ver a viabilidade, aí eu vi um curso lá, de destilado caseiro. Falei, não era um curso muito barato, mas eu tava de férias, tava entediado, não tinha nada para fazer. Do que eu preciso? Bom, para destilar você precisa ter um destilador. Então eu fui atrás de um alambique de cobre. E aí comecei a estudar o processo, né? Porque assim, o processo de destilação ele é simples. Você tem uma mistura ali de água, álcool e outras coisas. Você esquenta. O álcool evapora antes da água, né? Processo de destilação fracionada. E aí você vai fazendo o teu processo do teu destilado, né? Aí comecei pelo mais fácil de todos, que teoricamente é o gin. Porque no gin você vai ter uma mistura de álcool de cereais com água, numa proporção mais ou menos 1:1 ali, né? Mais ou menos 50%. E aí você coloca lá o que você quiser, a quantidade de zimbro. Tem gente que coloca cardamomo, tem gente que bota gengibre, tem gente que coloca canela, né? Eu tenho a minha receita, né? E, deu super boa, assim. Ficou muito legal o produto. Você já bebeu, né? Deu. Eu indico. É bom. Então ficou muito bom, sabe? E do gin eu comecei a, digamos, querer alçar voos maiores, né? Então aí você começa a querer fazer o processo de fermentação, que é você produzir o álcool mesmo a partir de alguma matéria orgânica ali. Então aí eu comecei a querer produzir aguardente, atualmente produzindo whisky também, conhaque, né? Que não pode falar conhaque, na verdade, porque conhaque tem aquele negócio de ser da região de conhaque, da França, lá, né? Então eu cheguei a fazer uns brandies bem legais também, não necessariamente com uva, já fiz com maçã, já fiz com caqui, agora estou fazendo um com manga, né? Então abre margem para experimentação, para a criatividade. Então é muito massa, cara. É um hobby interessante, é um hobby gostoso. Além de você experimentar, você bebe. Pois é interessante demais, né? É uma coisa que está dentro da minha área, que é a área da química, que eu acho muito interessante. É uma coisa que, digamos aí, a médio e longo prazo, por que não se tornar um negócio também? Porque para você ter uma escalabilidade e tudo mais, né, para você conseguir fazer uma venda no mercado maior, né, você precisa realmente ter tudo, um registro, uma coisa daquela, né, tudo certinho, sim, no papel, A mais B e tudo mais. Por mais que eu faça tudo com toda a cautela, com todos os parâmetros controladíssimos, né, para você ter uma marca registrada, tudo bonitinho, com rótulo bonitinho na garrafa, você precisa ter todos os trâmites legais, né? E para isso precisa ter uma estrutura real, né? Não simplesmente fazer isso em casa. Mas é um hobby que eu aconselho fortemente para todo mundo que tenha paciência e que queira fazer um negócio legal. Porque, eu acho que não tem coisa mais legal do que você produzir uma coisa, você experimentar aquilo e falar, cara,
é muito melhor que aquele que eu compro no mercado. É muito melhor. Falo isso pra galera, a galera que faz cerveja, a galera que faz bebida destilada, a galera que faz, por exemplo, pão de fermentação natural, sabe? Cara, eu acho isso muito massa. Tudo que a gente faz com as nossas mãos, eu acho que tem um pouquinho de amor ali junto, sabe? Que dá uma parada especial. Tem um sazon. Tem uma liga diferente, que não é só, vou lá no mercado comprar uma garrafa de balalaica. Não é, né, velho? Pô, é um negócio e é inexplicável, né? É inexplicável. Às vezes, tipo, que nem, é que eu lembrei, assim, de que nem receita, né? Fiquei pensando em receita, às vezes, da minha avó. Você vai e tenta fazer, você faz igualzinho. Você Não põe as sai mesmas mesma coisas. coisa, Não né? fica, não fica nem com o mesmo cheiro, né? É muito engraçado. É a mão, né? É. É a mão. É o amor. É, exatamente, cara. Não, é demais, cara. Eu aconselho pra qualquer pessoa, sabe? Acho muito legal. É um hobby muito massa e, pô, você conseguir presentear uma pessoa que você gosta com uma coisa que você fez, você tirou ali, ó, cara, fui eu que fiz isso aqui. Cara, é genial, cara. Inclusive, maravilhoso. gente, vou exaltar a minha sócia aqui nesse momento, porque o que a André me deu de presente de aniversário? Um potinho cheio de biscoitos natalinos que ela fez pra mim Olha com só. suas próprias mãos. Minhas Vovó próprias mãos. Andréia. Vovó Andréia. Outro dia foi a creche da tia Andréia, agora é a biscoitos Eu da sou uma vovó pessoa que Andréia. ultrapassa gerações. Ela transcende, né? Ela transcende a idade, né? Que Então, bom, bem. Come abacate, bem. Vó Juju. Vovó Juju. as claras em neve batidas na mão, Nossa, sem aí é- batedeira. Aí Foi é assim. raiz Uma mesmo. salva de palmas pra essa Ó, mulher. Cara, olha. Uma salva de palmas. Obrigada. Cara, bater clara em neve no braço, velho, olha. É talento, velho. É isso aí. Bom, gente, a gente já falou de educação, a gente já falou de música, a gente já falou de bebidas artesanais. Mas agora a gente vai falar de mitos, que é aquela parte do nosso programa onde a gente vai indo para o encerramento. E apesar de não ser um mito do rock and roll, né, Francisco? Nós vamos pedir para você aí contar pra gente aí algum mito que você já ouviu falar ou que você já teve que confrontar sobre a educação atual, né? O que você acha que é um mito que você tem que confrontar quando as pessoas falam ou propõem, coisas assim? Tá. O primeiro e acredito que um dos maiores mitos da educação é que aprendizado se quantifica. Aprendizado não é quantificável, a meu ver. O sistema de avaliação por nota, por números, eu acho que ele é importante, mas ele não é o principal. E a sociedade vê como principal. Às vezes um aluno que só tira nota 10, ele não é o melhor aluno. Ele não aprende mais que os outros necessariamente porque ele tirou um 10 na prova. Então acho que esse método de quantificação de conhecimento, ele desabona um monte de outras capacidades cognitivas que uma pessoa, um ser humano pode ter. A gente estuda lá dentro da licenciatura, a galera da pedagogia, a galera que estuda tudo isso, estuda muito o Gardner, né? As múltiplas inteligências que a gente tem. A inteligência espacial, galera que dança. Eu tenho uma baita inveja de quem sabe dançar, cara. Eu sou duro, sabe? Não consigo dançar, não sei, não adianta, não dá. A inteligência musical, às vezes a pessoa não sabe resolver uma equação, sei lá. Mas, pô, sei tocar guitarra pra caramba, sabe? Então, eu acho que essa ideia de QI, nossa, QI altíssimo. Cara, eu acho que isso é legal, porra, é legal. Mas não é 10% do que pode ter. E eu acho que um sistema de educação baseado em quantificação de conhecimento por um número, eu acho que ele perde muito. Tem a solução para o mundo? Não. Mas eu não acho o ideal. Sim. Esse é um dos mitos, na minha opinião. Muito bom. Nota 2. Gostei. O segundo mito que eu acho e que na minha cabeça e que eu tenho visto também por aí que é um fato, na real, que ensino superior não é garantia de bem-estar e não é garantia de transformação social imediata, como muita gente pensa. Prova disso é você ver um monte de engenheiro dirigindo Uber hoje em dia.
Eu acho que às vezes uma pessoa com ensino técnico, ela pode ser muito mais eficaz, ter uma vida muito mais produtiva, ganhar muito mais dinheiro do que uma pessoa que fez um curso superior. Qual que é uma das profissões que mais desponta hoje em dia? É uma profissão que não tem necessidade de curso superior. Programador. O mundo está carente de gente que trabalha com programação, que sabe trabalhar com essa parte de TI. E é uma profissão que, por exemplo, no Brasil, não existe nenhum tipo de regulamentação. Então, o maluco vai lá, piá de 15 anos, destrói-nos linguagem C++ e tudo mais. Cara, ele não vai ganhar menos de 10, 15, 20 conto, cara. Vai ganhar mais que um monte de gente. Por quê? Porque ele tem um conhecimento que não está dentro da área acadêmica necessariamente. Então eu acho que existe esse mito, sabe? De que se você for para a universidade, você vai prosperar. É mentira. Eu acho que isso depende muito também do teu desempenho, do teu esforço e, obviamente, que também de contato. A gente sabe que contato conta muito também. Né? Até né, no episódio que a gente conversou com os nossos amigos da faculdade, a gente falou muito sobre isso, sobre como na universidade é um período que a gente faz muitos contatos, né? E que são pessoas que podem te levar adiante, né? A importância da universidade é muito além não só do conhecimento Exato. que a gente vai ter ali, né? Exato. É a construção... O network, né? O network. É o network. É a visão de mundo, é muitas coisas, não é? A gente não significa que, nem vale a pena fazer curso superior, Sim. né? Vale super a pena, mas... Claro que vale, nossa. Porque é uma coisa que vai levar para outros patamares, outras perspectivas, outros pontos de vista, né? Deixando claro, não tô falando que não é bom fazer Claro. um curso superior. É excelente, só que ele não é determinante no seu sucesso. Ah, sim. Sabe? Ainda bem, eu já tava aqui rasgando meu diploma. Não, imagina. Não, caso contrário, nem eu teria feito 2 graduações, né? Sabe? Né? Mas eu acho que não é uma garantia de fato, sabe? A galera aposta muito falando assim, cara, entrei na universidade, nossa, sucesso. Não é, cara. Não é passei no vestibular, minha vida vai se transformar. Não é, né? Vai se transformar num caos. Primeiramente, né? Você fala, nossa, como eu era feliz no ensino médio. Tipo isso, mas é importante ter essa noção de que você não tá com a vida ganha, porque vai depender de você fazer muitas coisas além de tirar 10. Com certeza. Que às vezes aquele 10, tipo, whatever, esse 10 que você tirou. Exato. Entendeu? Daí você vai trabalhar, você não sabe ouvir um chefe, não sabe atender um cliente, não Inteligência sabe... emocional. olha lá. Inteligência emocional. Que ninguém Exatamente. fala na escola. Ninguém fala na escola, Sim. ninguém fala na faculdade, Às né? vezes nem em casa. Isso Também mesmo. não. Mas nós vamos falar aqui no nosso podcast na 2ª temporada. Fique no aguardo. Ai, o gancho que eu falei que a gente ia fazer, ó. Cara, sensacional. Muito bom, cara. Olha só. E aí, Chico, mais algum mito? Olha, eu acho que da educação que eu me lembre agora, assim, de cabeça, esses 2, sabe? Que são os basilares na minha visão, sabe? Não me lembro de nenhum mais agora. Muito bom. Esses foram os mitos sobre educação aqui com o Chico Francisco, né? Sou eu. Olha que intimidade já. O Pode Chico. falar, pode chamar, não dá nada não. Intimidade. Beleza, então. Então, pessoal, estamos chegando no final desse episódio maravilhoso, esse Boa. episódio cheio de emoções aqui. E, Chico, então, para encerrar, a gente vai fazer aquela perguntinha que você vai finalizar pra gente, né? Vou começar a frase, você termina pra gente. Então, a criatividade e a educação... São fundamentais para a evolução da humanidade. Olha, vamos ter que botar aquela musiquinha. Aleluia. Eu achei que ia tocar, tipo, aquela música do 2001, Odisseia no Espaço, assim. Pô, e olha que essa foi agora, hein? Meu? Aqui, ó. Muito bom. Nossa, fez muito uma bom. reação química bem. Mind blowing. Ai, gente, então, Chico, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado pela experiência, fiquei muito contente. Eu nunca participei de nada parecido, né? Eu achei bem legal, bem bacana. Vocês são umas queridas. E Vocês são desejo todo o queridos. sucesso do mundo no projeto de vocês.
Obrigada. E é isso aí, cara. Muito bom. Obrigado. Obrigada, Chico. Obrigada. Aqui é um espaço que a gente abre para as pessoas queridas que conhecemos, né? Porque os papos que a gente tem com os nossos amigos não podem ficar só entre nós. Por isso, esse podcast existe para isso. A gente vai chamar pessoas que a gente não conhece pessoalmente, que tem assuntos legais para trazer, mas essa primeira temporada a gente deu mais prioridade para essas pessoas que a gente sabe que são incríveis e que o mundo ainda não conhece, então você é uma dessas pessoas, então hoje muitas pessoas vão poder desfrutar desse papo maravilhoso. Eu vou chorar. Chora só se for na guitarra. Nossa, chora cavaco. Muito bom. E esse foi o Inspiradas Podcast com o Francisco Kozel. E temos muito mais conteúdo sobre criatividade nos nossos canais. Então sigam lá, gente. Estúdio.lumina. Fique por dentro dos nossos insights. Vê lá o nosso blog. Curte, manda pra todo mundo se você curtiu esse conteúdo. E fiquem no aguardo, porque logo mais estaremos aqui com a segunda temporada desse podcast maravilhoso, com muitas ideias chegando por aí. E é isso aí, né, Andréia? É isso aí. E como sempre, música de encerramento. Acabou, Ronaldo.